A 12ª sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Bertioga acontece nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. Na ocasião, será votada em segunda discussão a doação diária para o Tribunal de Justiça. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 19 de setembro de 2013. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 046/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do referido projeto. Já estava. Autoriza o Poder Executivo a doar área ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dar outras providências. Em discussão, a ementa em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final, projeto de lei 046/2013, que autoriza o Poder Executivo a doar área ao Tribunal de Justiça de São Paulo e dar outras providências, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência preliminarmente informa o douto plenário quanto à apresentação de emendas ao projeto de lei complementar número 005/2013 pelo senhor prefeito municipal, que foram, na manhã de hoje, enviadas para a ciência de todos pelos mecanismos regimentalmente previstos. Em razão disto, consulto o douto plenário no sentido de saber se algum vereador não tomou conhecimento das alterações propostas e necessita de algum esclarecimento maior. Com a palavra a vereadora Valéria. Senhor presidente, tendo em vista a natureza jurídica tributária do presente projeto de lei complementar, que necessita ser discutido, votado e eventualmente sancionado, promulgado e publicado pelo Executivo Municipal até o dia 30 de setembro de 2013, para que possa ter eficácia a partir de 1 de janeiro de 2014, entendo que a proposta pode ser discutida e votada no dia de hoje, mesmo com as emendas apresentadas pelo Executivo, posto que, por se tratar de projeto de lei complementar, cujo regimento estabelece um intervalo de 7 dias entre a primeira e a segunda discussão, existirá tempo suficiente para que, se necessário, sejam apresentadas emendas antes da segunda discussão da proposta, como autorizado pelo artigo 173 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Com isto, estou de pleno acordo com a votação do presente. Faço o exposto pela nobre vereadora Valéria. Consulto do plenário se todos concordam com o entendimento apresentado. Uma vez... Concordam? Concordo. Uma vez que nenhum vereador discordou da manifestação da vereadora, entendo que podemos analisar o pedido de urgência especial solicitado para a tramitação do projeto de lei complementar. Com a palavra, vereador Ivan. Eu queria justificar a ausência do vereador Pacífico, por motivos de ordem pessoal. Será justificado, vereador Ivan. Ok. E... Com a palavra, vereador Feliciano. Justificar a ausência do vereador Alemão, por motivo de força maior, o mesmo não pôde comparecer nessa data. Será justificado, vereador Feliciano. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Toninho Rodrigues. Gostaria também de justificar a ausência da vereadora Beth Consolo. Será justificado, vereador. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, do parágrafo único, do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 005/2013, que altera o Código Tributário Municipal, Lei número 324, de 1998, e dá outras providências. Lê aqui também. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial,
Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ivan. Nessa oportunidade, eu me faço aqui como presidente da CAGE e representando como vice-presidente da COF. Eu já gostaria de dar o parecer conjunto pela tramitação do projeto, até porque, por uma questão tributária, o princípio de anterioridade, nós temos que fazer qualquer aprovação de qualquer imposto durante o ano de 2013, para que ele possa vigir no ano de 2014. E vamos ter oportunidade, como o senhor presidente colocou, de discutir todas as emendas, não só aquelas enviadas pelo prefeito, mas emendas que possam ser colocadas aqui por nós, vereadores. Vamos ter oportunidade de aprovar numa segunda sessão, com a presença de todos os vereadores, porque terça-feira, antes da próxima sessão de 7 dias, vamos já debater esse assunto, anunciar esse assunto, para que todos tenham conhecimento e que a gente possa realmente fazer essa discussão e aprovação. Então, não existe nenhum impedimento da aprovação agora dessa sessão e dessa sessão extraordinária. Então, o parecer é favorável pela tramitação. Convido o vereador Toninho Rodrigues Adoc para que vote pela COF, pela Comissão de Orçamento e Finanças. Conforme a explicação do nobre colega vereador Ivan, e também pela explanação da vereadora Valéria, eu acompanho o voto pela tramitação do projeto. Com a palavra, a vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Aí já foi suficiente, né? Em discussão, os pareceres verbais da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Tendo em vista a apresentação de emendas ao referido projeto, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das mesmas. Emenda número 1. O parágrafo do segundo do artigo 2º passa a ser considerado com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 2º. Os imóveis residenciais com valor venal acima de R$50 mil até R$120 mil terão uma dedução de R$12 mil em seus valores venais, para fins de apuração do valor do imposto predial. Não tem discussão de emenda. Não. É direto. Emenda número 3. Fica renumerado. Emenda número 2. Fica excluído o parágrafo do artigo 2º. Desculpa, senhor presidente. Emenda número 2. Fica excluído o terceiro artigo do 2º. Vai direto? Emenda número 3. Fica renumerado as propostas a partir do artigo 5º, ficando do projeto de lei complementar com 8 artigos. Emenda número 4. Inclui-se o artigo 7º do projeto original, que revoga o artigo 17 da Lei 372 de 1999. Aí põe a doc aqui. Exclui-se. Emenda número 5. O artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Solicito parecer verbal da CAGE e da COF sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, vereador Ivan, presidente da CAGE e membro da COF. Pela tramitação. Solicito ao vereador Tony Rodrigues, ADOC, que vote pela Comissão de Orçamento e Finanças. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito manifestação do plenário quanto à possibilidade de realização de votação de forma global das referidas emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Face à manifestação do plenário, esta presidência coloca em votação de forma global as emendas apresentadas. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas as emendas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 17 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. 1. Tratando-se de imóvel construído, aplica-se a alíquota de 0,7%. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Fica acrescidos os parágrafos 1º e 2º ao artigo 17 com as seguintes redações. Artigo 17. Inciso 1º. Parágrafo 1º. Obrigado. Ficam isentos do pagamento de impostos predial os imóveis residenciais com valor venal até R$50 mil. Parágrafo 2º. Os imóveis residenciais com valor venal acima de R$50 mil até R$120 mil terão uma dedução de R$12 mil em seus valores venais, para fins de apuração do valor do imposto predial. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 17 passa a vigorar como o parágrafo 4º. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. Ficam acrescidos o artigo 13, os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, com as seguintes redações. Artigo 13. Parágrafo 1º. O valor venal da área construída será calculada conforme a seguinte fórmula. VVC igual área construída vezes valor do metro quadrado da construção, X vezes coeficiente de depreciação. É isso aí, portanto. Parágrafo 2º. O valor venal da área do terreno será calculado conforme a seguinte fórmula. VV7 igual à área do terreno X, valor do metro quadrado do terreno X, coeficiente de frente X e coeficiente da profundidade. Parágrafo 3º. O valor venal do imóvel construído será calculado conforme a seguinte fórmula. Valor venal imóvel, VVI, igual valor venal terreno, VV7, VVT, mais valor venal construído, VVC. Parágrafo 4º. A apuração dos coeficientes de frente e profundidade constam do
da Lei 372/1999. Parágrafo 5º. Para o imóvel para fim comercial e para garagem individual que possua inscrição imobiliária e registro em cartório, não serão computados o coeficiente de depreciação. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 5º. A redação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 222 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 222, parágrafo 2º. Os débitos de qualquer natureza vencidos e não pagos no prazo legal estarão sujeitos à multa moratória de 0,1667%. Não. 1.667 décimos de milésimos por cento por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitado a 10%. Parágrafo 3º. Os débitos de natureza tributária ou não tributária, em qualquer fase de cobrança, serão acrescidos de atualização monetária da multa a que se refere o parágrafo anterior e juros de mora de 1% ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo. Qualquer fração dele, para atualização monetária dos débitos, serão atualizada a variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cujo índice adotado deverá ser publicado por ato do Poder Executivo. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 6º. Ficam acrescidos ao artigo 222 os parágrafos 7º e 8º com as seguintes redações. Artigo 222. Parágrafo 7º. Na hipótese de pagamento, quando for apurado diferença de até R$3 entre o valor lançado e o valor recolhido, fica autorizada a baixa independentemente do recolhimento desse montante. Artigo 8º. Parágrafo 8º. Ficam dispensados os lançamentos no valor igual ou inferior a R$3. Em discussão, o artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 7º. A redação do artigo 231 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 231. Até 60 dias após o encerramento do exercício financeiro, a Secretaria de Administração e Finanças providenciará a inscrição dos débitos fiscais por contribuinte e, após 330 dias da inscrição, a Procuradoria-Geral enviará para a cobrança judicial da dívida. Parágrafo 1º. Independentemente, porém, do término do exercício financeiro, os débitos fiscais ou não fiscais não pagos no vencimento poderão ser inscritos na dívida ativa. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Ficam dispensados da cobrança judicial os débitos inscritos na dívida ativa, cujo valor atualizado na data do ajuizamento seja igual ou inferior a R$400 por ano de lançamento,
ressalvados os relativos a saldos de parcelamentos firmados antes de aforamento das cobranças. Em discussão o artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em discussão o artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o projeto de lei complementar 005/2013 que altera o Código Tributário Municipal, lei número 324 de 1998 e dá outras providências, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência solicita autorização do Eglégio Plenário para a realização da sessão fora das dependências desta casa, no seguinte local: Rua Professora Sueli Avelino dos Santos, 187, Jardim Indaiá. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência convoca, portanto, os senhores vereadores para a sessão solene que será realizada em observância ao projeto de lei municipal 1059/2012, homenagem à Associação BSGI, no dia 19 de outubro, às 17 horas, no local supramencionado e autorizado por esse plenário. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Ao final da sessão, o presidente da Câmara comentou o projeto aprovado. Teve uma segunda discussão que foi a doação de uma área da prefeitura, né, para que seja construído o novo fórum aqui de Bertioga, que será construído na área do Paço Municipal, né, que vai gerar uma economia para o nosso município de R$50 mil por mês, aproximadamente R$600 mil por ano, né, que é uma importância bastante significativa que com certeza poderá ser aplicado em outras coisas tão necessárias em nosso município. O presidente da Câmara também anunciou uma sessão solene. Essa homenagem deu origem em função de um projeto aprovado pelos vereadores da gestão passada, né, que estão homenageando a Associação BSGI, né, cujo presidente receberá um título de cidadão bertioguense, o senhor Daisaku Ikeda, né, que é presidente mundial dessa associação, e ela será realizada lá no Indaiá, às 17 horas, no dia 19. Aberta para todo mundo. Está aberto para todo mundo, é uma sessão que todos podem participar. Inclusive vai ser muito bonita, vai ter a apresentação de um coral, né? O homenageado receberá o título de cidadão bertioguense, né? Que eu acho que é extremamente merecido em função de todo o trabalho que ele faz mundialmente pela associação.